O dia em que Deus descartou o homem. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. O ano passado, um pastor americano marcou o fim do mundo para dezembro do ano passado. E nós estamos aqui. Mas quem perdeu o fim do mundo de dezembro ainda pode tentar. Para dezembro desse ano tem mais um fim do mundo marcado pelo calendário maia, né, se não me engano. E muitos estão aí preocupados, tem pessoas já se mudando para lugares ermos, achando que vai acabar tudo e lá eles vão conseguir ser salvos, né? Eu me lembro em 1980, eu morava em Alto Paraíso de Goiás e apareceu uma turma lá desesperada porque eles estavam fugindo da grande inundação que ia acontecer em 1981, 82, não me lembro, e ia inundar o mundo inteiro, menos lugares que estivessem acima de uma certa cota e não tivessem também falhas geológicas significativas que pudessem causar terremotos. Então muitas pessoas foram para lá nessa época esperando, devem estar lá esperando, alguns até hoje, o fim do mundo. Na realidade, o fim do mundo não vai acabar por enquanto. A Bíblia deixa muito claro que haverá um dia em que os céus com estrondo se desfarão e a terra e todos os elementos, tudo na terra, os elementos serão abrasados e tudo se derreterá. Então realmente vai haver uma convulsão, mas não é para agora. É para no mínimo daqui a 1000 anos, não antes disso. Então eu acredito que aqui dá para a gente ficar sossegado por enquanto quanto ao fim do mundo. Mas é interessante que enquanto está todo mundo preocupado com o fim do mundo, muitos perderam um evento que já aconteceu e deixaram passar, que é o fim do homem. O homem terminou. O homem acabou. Você fala assim, mas Mário, peraí, essa sala está cheia de seres humanos, como é que você fala que o homem acabou? Nós estamos vendo pessoas em volta aqui. Sim, estamos vendo, mas está terminado. Está terminado. Eu abri uma gaveta em casa, acho que a semana passada, e achei lá uma nota, acho que meu filho que guardou, ele tem lá umas notas que ele guardou de dinheiros antigos, né? Tinha lá uma nota de 10 cruzados, cruzeiros ou cruzados, eu não me lembro, uma nota vermelha, acho que era cruzeiro ou cruzado. E tá lá essa nota, eu pergunto, é dinheiro aquilo? É dinheiro, é uma cédula. É uma cédula, ela foi fabricada pela Casa da Moeda do Brasil, ela tem a assinatura do presidente do Banco Central, é uma cédula, é uma nota. Vale alguma coisa? Não. Nada. Dá para usar aquilo para alguma coisa? Não. Para nada. Não serve para nada. Aquilo ali não serve, é um papel, é um pedaço de papel. Talvez daqui a 100 anos algum colecionador ainda tenha algum interesse, mas essas notas modernas geralmente não tem esse valor todo. Assim é o homem. O homem terminou. O homem acabou. O fim do homem aconteceu há 2000 anos, numa cruz. Ali foi o fim. Ali foi o derradeiro momento do ser humano. E nós vamos ler uma passagem em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Essa passagem, a sua aplicação direta é com respeito a Israel. Quando nós encontramos figueira na Bíblia, nos evangelhos em especial, é Israel, está falando de Israel no seu sentido nacional, como nação. Quando nós encontramos oliveira, nos fala de Israel no seu aspecto religioso. Então tem algumas árvores que são identificadas assim como símbolos, né? E a figueira aqui é Israel. Mas eu acredito que dá para a gente ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Capítulo 13, versículo 6 do Evangelho de Lucas. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Esse homem tem uma fazenda, uma chácara, tem uma figueira plantada ali,
essa figueira é uma árvore, mas não dá fruto. E já está ali há 3 anos sem dar fruto. E ainda vão tentar mais 1 ano para ver se dá fruto. Mas a intenção aqui é cortar. Corta. Por que ela fica inutilmente ocupando a terra? Está perdendo terra por causa dessa figueira. Embora essa passagem seja para Israel, referente a Israel, a sua incapacidade de produzir frutos para Deus, e assim Israel por um tempo foi cortado realmente, foi deixado de lado até que os tempos se completem de Israel voltar a ser tratado por Deus, mas ainda que seja para Israel, nós entendemos que Israel é uma amostragem da raça humana. Deus, quando criou o ser humano, ele tirou o homem da terra, como uma árvore que vem da terra, se alimenta da terra, ele veio do pó da terra, do barro, ele, ao morrer, ele volta ao pó da terra. E Deus tentou de diversas maneiras tratar com o homem, diversos modos. No jardim do Éden, o homem ainda inocente, ele caiu em pecado. Ele preferiu acreditar no que disse a ele Satanás do que no que Deus havia dito. E quis ser independente de Deus. O pecado nada mais é do que independência. Independência. Autonomia. Essa palavra poderia descrever bem o pecado. Uma pessoa autônoma de Deus. Ela não precisa e não quer ter ligação nenhuma com Deus. É um pecador. Nós somos pecadores porque nós nascemos pecadores. Nós trazemos em nós essa herança maldita de Adão. Nascemos já com o pecado em nós, que é essa natureza ruim que quer ser independente de Deus, quer ser autônoma e não quer depender de Deus. Pelo contrário, nós queremos ser nossos próprios deuses. Nós queremos nós mesmos sermos guiados por nós mesmos. Mas aí Deus tentou com o homem no jardim do Éden, o homem caiu. Deus depois deu uma consciência, o homem adquiriu, na verdade, essa consciência até com a queda. E logo em seguida nós encontramos um irmão matando o seu outro irmão, Caim matando Abel. Deus tenta de outras formas, nós vemos depois Deus destrói a terra até com um dilúvio, começa de novo com uma família, Noé e sua família, e não adianta também, tudo acaba em ruína. Deus vai e busca uma outra família, um outro homem, Abraão, dá a ele promessas e também não funciona. E Deus vai e busca então um povo para si, que era Jacó. Deus muda o nome dele para Israel, ele tem 12 filhos, esses filhos então vão ser 12 tribos que vão formar a nação de Israel. E Deus pega essa nação, Deus pega esse povo como se fosse uma amostragem da raça humana. Aquele povo que não tinha jeito, ele pega lá e fala assim, agora eu vou tratar de vocês. Dá a eles os seus oráculos, as suas leis, dá a eles uma série de privilégios, dá a eles um lugar no mundo, um lugar para eles morarem na terra, livra eles dos seus inimigos. Deus faz tudo com essa amostragem. E o que acontece com essa amostragem? Falha miseravelmente. Você talvez fale assim, mas eu não sou israelita, não sou judeu, não tem nada a ver com isso. Mas é uma amostra. Você vai fazer exame de sangue, o médico pede um exame de sangue para você. Você vai lá no laboratório, o que eles fazem? Eles tiram todo o seu sangue para examinar? Não, eles tiram uma amostra, porque naquela amostra eles vão saber se você tem uma doença ou não. Porque se tiver, vai estar no sangue inteiro. Tudo faz parte da mesma coisa, a mesma massa. E o homem é assim. Então o homem ficou perdido completamente. O homem ficou inutilizado, ou mostrou-se inutilizado de produzir frutos para Deus, como essa figueira aqui. Como essa figueira aqui, o homem deu provas de que não tem como agradar a Deus. O que você faz com algo que não presta? Todos os dias nós tiramos de casa o que? Lixo. Todo mundo aqui está acostumado a pegar um saquinho, vai jogando um monte de porcaria lá que não presta e leva para a rua, põe lá, o lixeiro passa, pega aquilo e leva embora. Não serve mais para nada. Essa é a figueira, essa é a árvore, esse é o homem sem frutos aos olhos de Deus. Então Deus chega um momento em que já não tem mais como lidar com o homem. Ele precisa de um homem, mas que um homem que não tenha em si essa natureza herdada de Adão.
Então Deus envia o seu próprio Filho ao mundo. Ele vem aqui, nasce de uma forma sobrenatural, nasce de uma virgem, sem um intercurso do homem, é gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, e ali nasce então um ser humano, que claro que Jesus já existia na eternidade, mas ele entra no mundo agora como um ser humano, um homem, com um corpo humano, um corpo, uma carne humana, porém sem pecado. E sem a capacidade de pecar e a possibilidade de pecar. Mas uma carne humana, uma carne de matéria. Como era Adão, como era um homem como nós, sem pecado, mas um homem. E esse homem chega ao ponto de ser totalmente rejeitado pelos judeus. E não só pelos judeus, mas por toda a humanidade. Por quê? Porque nós estávamos também representados naquela amostragem. E se nós não temos certeza disso, basta olhar para a cruz de Cristo, sobre a qual foram colocados dizeres: "Este é o rei dos judeus", porém em 3 idiomas. 3 idiomas que eram o hebraico, que era o idioma da religião dos judeus, mas não só hebraico. O grego, que era o inglês da época, o idioma universal, o idioma da cultura da época, que estava expandida por todo o mundo. E o latim, que era o idioma do poder político e militar, do poderio romano. Então todos estavam representados ali, todos, na cena da crucificação. Todo mundo aqui lembra de ter lido essa cena da crucificação, ou até visto em filmes, né? Você tem lá uma cruz, 2 cruzes do lado, e embaixo, quem está embaixo? Tem sacerdotes, tem povo de israelitas, judeus, tem romanos que não eram judeus, todos eles levantando seu punho contra Jesus. Inclusive 2 ladrões, um de cada lado, todos ali estão xingando o Filho de Deus pregado na cruz. No fim, um dos ladrões se converte, um dos condenados se converte e é salvo. Mas o que aconteceu ali? A rejeição completa. A rejeição completa do Filho de Deus. Como Deus pode salvar uma humanidade que não só não deu fruto, não só foi inútil em todas as provas, tirou 0 em todas as provas, mas ainda condenou à morte o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. Como se o dono dessa vinha mandasse o seu filho lá para cuidar e os empregados o matassem. É isso que aconteceu. Como Deus vai salvar uma humanidade assim, seres humanos assim? Na realidade, a resposta para essa pergunta, como Deus poderá salvar uma humanidade assim? A resposta é: Ele não poderá salvar. E Ele não irá salvar uma humanidade assim, descendente de Adão. Ele vai pôr uma pedra em cima. Ele vai considerar como acabado o homem no seu estado natural. Aquele homem daquela primeira criação, de Adão e Eva, e do qual nós descendemos, Deus vai falar assim: acabou, o homem vai morrer. Vou pôr um fim nessa raça. E é o que acontece na cruz. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.